A sinopse. 5 anos atrás, Satsuki Kakeru perdeu sua única família, sua irmã mais velha. Desde então, ele tem lutado com uma depressão severa. Com o suporte de seus amigos Natsuki Kaori, Teruya Tadashi e sua amiga de infância Minase Yuka, a qual viveu com ele e sua irmã no mesmo orfanato, ele lentamente começou a reconstruir sua perspectiva na vida. Em um dia aparentemente pacífico, após retornarem de um passeio, Kakeru e Yuka, que já se separaram dos outros, são misteriosamente transportados para uma estranha dimensão. Embora eles ainda estão em pé no mesmo lugar, o mundo à volta deles mudou drasticamente. O céu foi pintado em profundos tons carmesins. As pessoas desapareceram e criaturas bizarras vagam pelas ruas, caçando-os. O mais perturbador de tudo, ao lado da lua normal, uma segunda lua negra se pendurava no céu. Eles foram salvos no último momento quando o estranho fenômeno repentinamente termina, retornando-os ao mundo real. Assustados e aterrorizados que isso possa acontecer novamente, eles nomeiam esse evento de A Noite Vermelha. O medo deles apenas se aprofunda quando eles percebem que a lua negra permanece visível no mundo real, prova do que o que eles experimentaram não foi apenas um sonho. Naquela mesma noite, Kakeru tem um sonho misterioso. Em um mundo vazio, um homem solitário jaz de pé, com uma espada cravada no chão diante dele. Estamos falando do nosso capítulo especial comemorativo, introduzindo a visual novel Eleven Eyes. Sejam muito bem-vindos ao nosso capítulo especial, comemorando o aniversário de 17 anos do lançamento da visual novel Eleven Eyes, comemorado hoje, 25 de abril de 2025. Como vocês sabem, ou talvez ainda não, estou traduzindo a obra. E alguns dias atrás, dia 12 para ser mais preciso, logo após lançar a parte 55 da tradução aqui no YouTube, fomos positivamente surpreendidos por um anúncio inesperado. Após 16 anos sem nenhum conteúdo novo de Eleven Eyes, foi revelado que hoje estreia um novo jogo da série, Eleven Eyes After Story, Oshiminai Ai o Kimi. Em tradução livre, o subtítulo do jogo seria A Ti, Meu Amor Incondicional. Em inglês o título seria For You, My Unconditional Love. Então, para unir o útil ao agradável, por que não um vídeo especial de aniversário? Uno a divulgação da minha tradução mais um vídeo de introdução, porém diferenciado, já que esta não é uma light novel, mas sim uma visual novel, que consiste de um jogo interativo, e mais a novidade sobre a obra. Embora o estilo de arte do novo jogo esteja bem diferente pelas imagens que foram liberadas, vale lembrar que o escritor é o mesmo que fez o cenário original de Eleven Eyes no estúdio LAS. E o ilustrador principal é o mesmo que ilustrou Eleven Eyes Ressona Forma, a continuação oficial do Eleven Eyes original. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre a obra original, Eleven Eyes, Tsumi Tobatsu to Aganai no Shoujo. Em tradução livre, Pecado da Nação e a Garota da Expiação, ou em inglês, Sin, Damnation and the Atonement Girl. Lembrando que a partir de agora será necessário revelar alguns leves pontos de enredo da obra para que possamos fazer uma introdução mais satisfatória. O cenário. A parte principal da nossa história se passa no outono de 2009, ali em meados de setembro, em uma típica cidade suburbana japonesa, a cidade de Ayami, também conhecida como Monte Ayami, separada em duas partes pelo rio Ashihara, que faz menção à mitologia japonesa, pois o rio Ashihara é considerado o oposto do mundo dos mortos conhecido como Yomi. O rio Ashihara seria o mundo dos vivos. O protagonista cita que a região era um pântano onde haviam juncos, aquelas gramíneas que crescem em ambientes úmidos,
Literalmente, a cidade é um flamengo, que vem do latim original Flandria, que significa terra inundável, pois flam vem de água ou umidade em latim. O nome da cidade Ayame vem das plantas íris, que florescem em grande quantidade por volta do mês de maio, criando um espetáculo visual. A cidade possui uma área comercial chamada Nova Ayame e uma área mais residencial na parte baixa da montanha, conhecida simplesmente como Monte Ayame. Há uma escadaria gigantesca que alguns dos alunos do colégio costumam chamar de Colina para o Inferno, pela frustração de ter que subir da área residencial. No topo há um dos maiores colégios da cidade, a Academia Koryokan, que é dividido em 3 prédios principais conectados por uma longa passarela aérea. Na área comercial temos o maior shopping center construído recentemente, conhecido como Torre Marco, servindo como referência nos cartões postais da cidade. Há também um café chamado Siberiada, onde o protagonista da nossa história trabalha meio período. Os personagens da história. Satsuki Kakeru. Kakeru é um órfão que vivia junto com sua amiga de infância Yuka e sua irmã biológica mais velha, Satsuki Kukuri, em um orfanato. Enquanto Yuka foi adotada, Kukuri arrumou um emprego e conseguiu alugar uma casa para ela e Kakeru, se mudando para perto da família Minase que adotou Yuka. Kakeru é um jovem de 16 anos que tem um olho azul e outro olho dourado que é cego desde nascença, então ele usa um tapa-olho para esconder seu olho dourado. Ele alega não ter dificuldades para enxergar, pois ele sempre viu o mundo do jeito que ele vê hoje. 5 anos antes da nossa história começar, no ano de 2004, Kakeru perdeu sua irmã mais velha. Ela, por algum motivo que Kakeru não consegue compreender, acabou ceifando sua própria vida. E após isso, Kakeru nunca mais foi o mesmo, possuindo uma depressão severa. Para ele começar a melhorar, foi necessário o esforço e o auxílio da família Minase, o apoio de seus colegas de classe Tadashi e Kaori, como também de seu empregador Kuroda, o chefe do café Siberiada e principalmente de sua amiga de infância, Minase Yuka. Yuka é uma garota doce e alegre. Assim como Kakeru, ela tem 16 anos. Sempre exalando suas emoções e suas expressões faciais. Ela é um mês mais velha que Kakeru, se considerando como uma irmã mais velha que tem o dever de cuidar de Kakeru. Assim como Kakeru, ela também amava Satsuki Kukuri como sua irmã mais velha e sente a falta dela. Foi adotada pelo amoroso casal Minase, que não podiam ter filhos. Assim como Kakeru, ela também é colega de classe do barulhento Tadashi e da energética Kaori, Natsuki Kaori. Kaori é uma garota muito boa em esportes e videogames. Ela é amiga de infância do Tadashi e geralmente sobra para ela parar as brincadeiras exageradas dele. Ela age como uma tsundere em relação ao Tadashi, parando ele na base da pancada. Ela apoia a Yuka para que ela se declare para o Kakeru e comece um romance com ele. Teruya Tadashi. Tadashi é o palhaço da sala de aula, sempre falando alto e criando confusões, o que acaba não sendo bem recebido pela Kaori. Mas ele possui uma excelente visão de como auxiliar o Kakeru a superar sua profunda depressão. Está sempre o incentivando a agir ao invés de ficar estagnado. Teve a sorte de ser o primeiro a conhecer a mais nova aluna transferida, Momono Shiori. Shiori é uma garota que voltou da Itália para o Japão, sendo uma meia italiana. Ela segue a religião católica. Ela fala pouco, tendo tentado espantar as perguntas de todos os seus colegas de classe ao declarar logo no primeiro dia que não quer que as pessoas se relacionem com ela. Mas estranhamente, ela parece ter uma ligação especial com o Kakeru, já que quando o garoto menos espera, ela está o observando, e parece demonstrar uma certa preocupação com ele, talvez porque ela se identifique com ele por ambos serem pessoas quietas que falam pouco. Super inteligente,
pode ser sempre encontrada lendo livros a uma velocidade espantosa, e até mesmo se voluntariou para trabalhar como secretária na biblioteca do colégio Kouryokan. Kusakabe Misuzu. Misuzu surge para salvar Yuka e Kakeru durante a segunda ocorrência da Noite Vermelha. Descendente do clã de Onmyojis Kusakabe, ela possui poderes especiais para exorcizar as estranhas criaturas que perambulam pela Noite Vermelha. Além de estar armada com 2 katanas, em uma de suas mãos, ela empunhava uma misteriosa katana que possui uma lâmina cor de ébano que emite estranhas chamas negras, e outra katana que, ao ter sido arremessada e cravar no chão, emitiu poderosas ondas elétricas capazes de exterminar múltiplas criaturas ao mesmo tempo. Ela também estuda no mesmo colégio, sendo uma aluna um ano mais velha, pertencente ao 3º ano do ensino médio. Durante a primeira Noite Vermelha, ela acabou conhecendo a Tachibana Kokori, uma garota que, além de possuir o mesmo nome da irmã mais velha de Kakeru, ela possui a mesma aparência física da Kokori, exceto que ela, assim como a Misuzu, tem apenas 17 anos e está no 3º ano, enquanto a Satsuki Kokori, se estivesse viva durante os eventos de 2009, teria 26 anos. Ela é uma garota misteriosa que não consegue falar, mas em troca dessa incapacidade de falar, ela tem a habilidade especial de projetar seu anjo da guarda para fora de seu corpo, sendo feito inteiramente de Yang e energia positiva. A projeção de seu anjo guardião atrai as estranhas criaturas da Noite Vermelha, pois eles são totalmente compostos apenas por Yin, a energia negativa oposta à projeção de seu anjo. Além de sua fala, ela também não possui suas memórias, tendo sido encontrada pelo seu pai adotivo, Tachibana Daisuke, um escritor de romances. Devido à sua falta de memórias e fala, sua personalidade se manifesta em uma garota pura e inocente, sempre sendo gentil com todos. Se comunica escrevendo através de um caderno de desenhos, uma ideia vinda de seu pai novelista, Hirohara Yukiko, a mais nova colega de trabalho de Kakeru, uma garota loira de 15 anos que usa óculos. Ela é uma aluna do 1º ano, uma legítima otaku que gosta de acumular conhecimentos inúteis e ser uma enciclopédia humana. Sua personalidade é extremamente borbulhante e ela comanda o Clube de Estudos da Sociedade Moderna, cujo ela insiste que o Kakeru-senpai e a Yuka-senpai devem entrar. Está sempre fazendo referências a livros, animes, mangás e filmes, até mesmo referências obscuras cujas origens são extremamente difíceis de se identificar. Mais tarde descobre-se que ela também se tornou uma das vítimas da Noite Vermelha, sendo transportada junto com os outros para essa estranha dimensão cheia de monstros. Porém, diferente de Kakeru e Yuka, ela tem poderes especiais, assim como Misuzu e Kokori. Quando ela tira seus óculos, ela muda completamente sua personalidade, virando uma assassina treinada capaz de despachar as criaturas da Noite Vermelha sem nem deixá-las encostar nela. Tajima Takahisa. Takahisa é um cara de 16 anos, que salvou Kakeru e a Yuka em uma briga com uma gangue de rua. Sua aparência selvagem esconde sua personalidade heróica de querer ajudar os outros. Ele mata aulas, briga por aí, fuma e já dirige, o típico exemplo de bad boy. Ele também é um glutão, conseguindo comer muita comida de uma única vez e parecendo nunca ficar satisfeito. Assim como os outros, ele também é sugado pela Noite Vermelha e possui poderes de gerar e controlar chamas, uma poderosa pirocinese capaz de incinerar as criaturas. A segunda Noite Vermelha. É durante a segunda ocorrência da Noite Vermelha, onde Kakeru e Yuka conhecem a Misuzu, que sob a proteção da poderosa garota, eles decidem investigar juntos a possível origem dessa estranha dimensão.
Acontece que, embora a dimensão seja idêntica à cidade original, há um local que demonstra uma clara diferença física, sendo possível enxergar a diferença do topo da escadaria da área residencial. Onde deveria haver a Torre Marco, se encontra em seu lugar 6 pilares retorcidos que se erguem até o céu, e Misuzu declara que é onde está a maior concentração de energia negativa dessa dimensão. É adentrando o local onde estão os 6 pilares que eles sentem uma distorção no espaço físico. Eles caminham por um corredor que parece fisicamente deslocado da área e chegam em uma espécie de altar, onde há um cristal no meio. Dentro do cristal, há uma garota presa. Ela consegue se comunicar com eles através de telepatia, pedindo socorro para ser libertada do cristal. Kakeru, em um acesso de fúria ao lembrar de sua irmã que morreu, Dayuka e eles que correm risco de vida enquanto são perseguidos por essas criaturas, tenta se aproximar do cristal para libertá-la. Contudo, a voz da Misuzu o interrompe, antes que seja tarde demais, pois diante do cristal, 6 figuras altas se projetam com aparências ameaçadoras. As figuras declaram que sua missão é a de exterminar todos os 6 que adentraram aquele solo proibido. Neste momento, nossos 3 protagonistas imediatamente tentam escapar, com Misuzu lançando uma magia de distração. Porém, sua magia é bloqueada por uma das 6 figuras. Novamente, os 3 são salvos quando o fenômeno da Noite Vermelha termina repentinamente. Através disso, alguns fatos são estabelecidos. Existem 6 pessoas da Noite Vermelha. Há 6 figuras inumanas poderosas que eles apelidam de Cavaleiros Negros, e todos são hostis a eles. Há uma misteriosa garota presa dentro de um cristal. É possível que o altar seja o ponto de origem da Noite Vermelha. A área perto da Torre Marco pode ser extremamente letal devido à natureza da Noite Vermelha cair aleatoriamente. O tempo não passa durante a Noite Vermelha. Assim que eles voltam para o mundo real, eles voltam exatamente no mesmo instante em que entraram. Um período de 800 anos de mistérios. O capítulo de prólogo, cujo é intitulado O Mar de Fogo, com duração de 8 minutos, disponível aqui no canal, mostra um evento que acontece 800 anos antes do início da nossa história, em 1209 na Idade Média, e é o ponto de partida inicial para compreender os mistérios da obra. Essa é uma história de fantasia urbana, assim como as obras da Type Moon, como Fate Stay Night e Tsukihime, ou Real White da Ki. A obra reúne eventos históricos reais que aconteceram no mundo junto com fantasia. Visão cruzada. O jogo possui um sistema chamado Cross Vision, ou visão cruzada, que nos permite desbloquear cenas no ponto de vista de outros personagens além do protagonista, assim sendo possível revisitar cenas já vistas ou assistir cenas inéditas opcionais pelo ponto de vista de outras personagens. Para concluir nossa introdução, gostaria de informá-los sobre a tradução da obra. Estamos quase com 40 horas traduzidas e disponíveis para assistir aqui no YouTube. Quando a obra estiver 100% traduzida para o português, pretendo lançar o patch para download. A tradução em inglês já existe e está disponível por aí pela internet. Apesar de todas as minhas traduções passarem por uma revisão antes da gravação dos vídeos, sempre há um errinho ou dois que passam despercebidos. Então qualquer comentário auxiliando a revisão contribui para sair uma versão superior quando estiver pronto. Espero que tenham curtido essa introdução especial. Não se preocupem sobre o 7º capítulo de Introdução a Light Novels, pois ele está sendo escrito. Até a próxima, pessoal.